Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Roden. Hoje a gente está aqui com o Eric, que trabalha no comercial da Roden Vidros. Eric, vamos conversar hoje, contar pra gente um pouco como que é o teu dia a dia, como que é a tua rotina. Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Vamos lá? Estamos aí para isso. Então, Eric, conta um pouco mais pra gente como tu chegou até a Roden, como que foi essa tua trajetória até aqui, um pouco da tua função que tu exerce hoje. Certo. Bom, Matheus, eu já atuava no comercial, vendia varejo em todo o Alto Vale aí por quase 4 anos, né, em outras empresas, lógico. E em 2019, metade de 2019, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Roden e dia 4 de novembro de 2019 eu iniciei. Iniciei já no comercial, sim, mas com uma proposta de entender um pouco melhor o que era o projeto, o produto, o mercado de atuação da Roden Vidros, porque apesar de eu já trabalhar no comercial, tudo que envolvia a Roden Vidros, a atuação era muito diferente do que eu trabalhava antes, né? Então, eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro de 2020 praticamente só dentro da produção, rodando em todos os setores, acompanhando os processos, até teve momentos que eu coloquei a mão na massa para entender como que fazia, como que funcionava, entender também as dificuldades que tinha em todo o processo, né, por se tratar de vidro. Aí, desde 2020 ali com toda esse início, essa introdução que eu tive dentro da fábrica, também já comecei a viajar, acompanhar algumas pessoas da parte técnica, engenharia da Roden, em visitas com clientes, com o intuito de atuar primeiramente aqui no Sul, né, nos 3 estados, e foi começando. O pessoal também do comercial me acompanhou em várias visitas e foi onde a gente deu início a todo um trabalho e posteriormente no final, em setembro de 2020, foi quando a gente teve a ideia do showroom móvel por conta da pandemia. Nós tínhamos muitas novidades para levar para o mercado, porém todas as feiras que eram onde a gente ia apresentar essas novidades tinham sido adiadas. Então a gente teve a ideia do showroom móvel, alugamos um caminhão, foi no ápice da pandemia e saímos rodamos todo o Paraná e depois fomos para São Paulo, fizemos todo o interior de São Paulo, a região metropolitana, a capital, visitando o cliente, apresentando as nossas novidades, e desde lá o showroom móvel foi um sucesso, não só na parte comercial, mas também na parte técnica, porque dentro do showroom a gente consegue ver muitos detalhes e começa a desenvolver projetos novos com vários clientes aí a nível nacional. Bom, a gente sabe que a Roden Vidros tem alguns segmentos, né? A gente tem linha branca, tem a refrigeração ali, tem frame, porta. Certo. A gente trabalhou um tempo com kit fechamento de ilha. Hoje o showroom móvel, ele abrange todas essas linhas? Como que é o nosso showroom móvel hoje? Bom, eu basicamente atuo mais focado na refrigeração comercial, mas isso não impede que também atue em outros clientes, né, de outros segmentos. Dentro do showroom móvel, o principal foco é a refrigeração comercial, obviamente. Todos os modelos que a gente tem voltado para a refrigeração comercial estão lá. Os modelos de porta, de frame, os formatos de montagem com vidro, com mais eficiência e tudo mais, que são as tecnologias que a gente tem, né? Mas sim, dentro do showroom móvel a gente consegue também apresentar um pouco superficial, mas conseguimos apresentar também os outros segmentos da fábrica. E além de apresentar essa parte mais técnica do produto, do cliente poder visualizar, do tato, né, do cliente estar ali visualizando a parte técnica, o showroom móvel ele traz uma questão de relacionamento com o cliente também, já que você vai até o cliente com o showroom? Vou te falar, Matheus, que esse é o grande diferencial do showroom móvel. O que eu costumo comentar com o pessoal quando eles me fazem essa pergunta é que quando a gente vai até numa fábrica para uma reunião comercial, eu acabo falando com o comprador ou com uma ou duas pessoas da engenharia. Da mesma forma é quando eles nos visitam numa feira lá em São Paulo, por exemplo, a Febrava, que é onde a gente participa. Vai uma ou duas pessoas da empresa. Quando a gente vai com o showroom móvel, é algo um pouco mais especial, mais amplo. A gente acaba ficando lá um meio-dia ou talvez até o dia inteiro dentro da fábrica, com o intuito de atender o máximo de pessoas possível. Eu costumo comentar que vai desde o menor aprendiz até o CEO da fábrica dentro do showroom móvel, e isso aí acaba abrindo novas portas para a gente desenvolver o cliente.
E como que essa demanda recaiu sobre ti, esse showroom móvel? Eu tinha acabado de entrar na Roden, aí tiveram a ideia de ter um showroom móvel. E assim, tu já veio para a Roden com o intuito de se cuidar mais da parte externa e estar mais fora da empresa, e aí isso casou? Como que foi essa conversa? Sim, sim. O intuito de eu começar na Roden Vidros já era atuar no externo, né? Como comercial. De início era o Sul, em 2020, 2021 e 2022 eu atuei somente no Sul. Lógico que quando tinha um showroom móvel eu ia junto com o Claudinei, que é o nosso colega lá do Sudeste, fiz algumas Sim. visitas por lá também, mas já vim para atuar no externo, né? E como teve a ideia do showroom móvel, obviamente os clientes estavam sobre a minha responsabilidade desse atendimento externo, e foi eu que, junto aos colegas que nos deram suporte, eu que dei sequência também a esse atendimento. A gente comentou agora que a Rodevidas começou com o Sul, Sudeste. Sim. Hoje ainda é um foco Sul-Sudeste, hoje você faz mais regiões, como que tá hoje? Bom, a minha atuação é aqui no Sul, os 3 estados, o Sudeste, o Parra atende, faz todo o Sudeste ali, uma parte do Centro-Oeste, e no ano passado também eu tive a oportunidade de começar a atuar também no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste lá, e justamente porque a gente visualizou um crescimento potencial no Nordeste, tem várias indústrias lá que a gente já atendia no passado, sim, nunca deixamos de atendê-los, mas nesse momento nós decidimos estar mais próximos deles, fazer visitas mais frequentemente e começamos lá no ano passado com o showroom. Então visitei todos os clientes possíveis lá, desde começando na Bahia e fui até no Piauí, na Petrolina, atendendo todo mundo lá, todas as indústrias, desde o menor até o maior cliente. Como que é esse teu dia a dia aí dentro do showroom móvel? Como que passa o teu dia ali? Bom, é um pouco desafiador, né? Porque além de ter toda a responsabilidade de levar o projeto da holding para o cliente, de atender o cliente, de também trazer as demandas do cliente para dentro da fábrica, os produtos são bem técnicos também, né? Além de tudo isso, a gente tem a questão das viagens, que são longas distâncias e, queira ou não, o showroom móvel acaba sendo... É um caminhão, né? Então, tem uma certa dificuldade também na locomoção, uma certa dificuldade de entrar dentro das cidades. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado antes. Tem a questão também de hotéis, de estacionamento para o caminhão, lugares seguros, por se tratar de grandes cidades, grandes centros que a gente está visitando, né? Mas é algo que a gente planeja antes, em conjunto também com pessoas que já conheciam a região, né? Hoje eu já tenho uma certa expertise por lá também, e isso vai fluindo. Além de ter uma dificuldade, é algo muito legal, porque traz muitas experiências novas aí no caminho. Eu imagino, deve conhecer muita gente, né? Muita gente mesmo, desde o cliente até pessoas de hotel, gente de restaurante, a gente acaba... São quase 6 anos, né, atuando, e agora algum bom tempo com o showroom, então a gente acaba, além de clientes e pessoas, a gente acaba tendo amigos nesse percurso todo aí. E como que é essa questão, talvez mais técnica, do produto que a gente vende aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, quando a gente vai para o Nordeste? Porque a gente sabe que a gente tem uma diferença de fala, por o Brasil ser muito grande, a gente tem uma diferença cultural muito grande, até sim. por clima e esses detalhes. O produto da Rodenvias que a gente vende aqui é o mesmo que é vendido lá? Como que funciona? Bom, é o mesmo produto, sim, o mesmo produto. Eu confesso que aqui no Sul, por eles estarem mais próximos a nós, já terem nos visitado muitos clientes também, por terem mais acesso às feiras que são mais próximas, né? Sim. Logicamente por conta da logística, né? Aqui no Sul eles conhecem um pouco mais sobre o nosso produto. No Nordeste existe eles não compreendem tanto o que é o produto, quais que são as tecnologias, mas sim, já existe várias empresas lá atuando há muito tempo nesse segmento, então as pessoas conhecem também o produto que a gente vende aqui. É o mesmo que a gente vende lá, não tem diferença. Algumas coisas assim que acabam mudando é na configuração, porque o que impacta no nosso produto para a refrigeração comercial vai muito do clima da região também, né? Como que está a temperatura, como que está a umidade. Então a gente pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul principalmente, isso oscila muito. Tem o inverno fazendo muito frio, muita umidade, tem o verão que é um pouco mais seco e tal. E no Nordeste isso é um pouco
mais linear, não tem tanta essa oscilação, então é um produto que a gente consegue vender com mais facilidade, que também não tem tanto problema lá, né? Sim. Como tem aqui de acontecer uma condensação, algo assim. Aqui o nosso clima é bem extremo. Quando é frio, é muito frio. Quando é quente, é muito quente, né? E lá no Nordeste não tem, né? Mais... Eles até brincam comigo, como que vocês aguentam o frio lá? Porque frio no Nordeste é 22, Nossa. Se fizer 20 graus lá, eles estão... É quase o nosso verão já. Esse é o inverno deles, né? E, Eric, essa questão de tecnologia em vidro. Eu trabalhei um pouco de tempo ali na Roden Vidros. Eu lembro de a gente implantar o Thermovision, o Planethermo One-Two. Qual que é a diferença de um vidro incolor normal para um vidro duplo com o Thermovision, com o Planethermo One-Two? Bom, o que é o ponto principal, crucial que a gente busca, né, nessas evoluções, nessas tecnologias, é a eficiência energética. Porque esse vidro ele é um vidro muito técnico, né, e tem um aquecimento no vidro, tem um aquecimento na borda do vidro, tem um aquecimento no forame. Então, tudo isso acaba impactando muito no consumo de energia, que hoje, queira ou não queira, se não é a primeira, é a segunda conta lá no supermercado, no cliente final, né? Então, o que a gente busca, o que os nossos clientes buscam em nós, é que nós levamos algo com eficiência, que vai atender a demanda deles, não vai condensar, para falar bem o português, mas que tem eficiência energética também, que vai consumir o mínimo possível de energia. É porque hoje a gente fala de eficiência energética, refrigeração traz uma palavra que talvez traga para o frio, mas a Roden também entrega soluções para balcões de vitrines com aquecimento, sim, por exemplo, de padaria. É o mesmo produto ou é um produto diferente? É o mesmo produto, mas acaba mudando um pouco a configuração, né? Porque daí quando é um equipamento que é aquecido para vitrine de padaria, igual você comentou, não precisa ter a eficiência para não condensar e tudo mais, né? Porque não tem tanta aquela diferença térmica, né? Não tem tanta troca. Do produto para o ambiente externo, né? Porque a Roden também entrega a parte de congelados, né? Que aí acho que a temperatura é bem mais abaixo, né? Isso, aí o que muda realmente é a configuração, né? A gente tem basicamente o resfriado que vai até 0 grau, até menos 5, e o congelado aí que em alguns casos vai até menos 22. E hoje, quem que é o público que a Roden atende? A Roden Vidros? O público da Roden Vidros é a indústria? A gente atende mais consumidor final? Como que está isso hoje? Basicamente, a gente atua só na indústria. Nós temos uma política de não atuar no consumidor final, porque acaba sendo concorrente do nosso cliente, né, o consumidor final. Ou seja, nós vamos acabar sendo concorrente do nosso cliente se nós ir atuar direto na ponta, né? Então, a gente entende algumas demandas do mercado do cliente final lá. Muitas vezes nós vamos com o nosso cliente lá no supermercado entender qual que é a necessidade, o que precisa ser melhorado, mas a gente atua diretamente na indústria que faz o balcão, o expositor para frios, laticínios, congelados, ou o balcão da açougue ou a vitrine da padaria. E na tua visão como comercial, que está lá na ponta, que está em contato com o cliente, ou com as pessoas que não são clientes, que tem esse relacionamento, como que a Roden está posicionada no mercado? Porque a gente tem um dificultador nessa unidade que é, muitas vezes, a marca da Roden não está no nosso produto, certo, lá na ponta. Certo. O produto leva a marca do nosso cliente, né? Nós temos vários clientes aí a nível nacional e o produto leva a marca do nosso cliente. Quem, vamos dizer, é leigo no assunto, olha e vê basicamente vidro, de algo que, como a gente já falou até agora, tem muita tecnologia envolvida, né? Mas, perante ao mercado, temos concorrentes aí que estão praticamente no nosso nível, que entregam tecnologia também, mas perante ao mercado a Roden está muito bem posicionada com um relacionamento diferenciado no Brasil e diferenciada também por sempre ser a marca, a empresa que busca tecnologia e que lança tecnologia aí no mercado, né? Nos últimos anos a gente fomos pioneiros com a ligação direta em 220, antes a potência no vidro aquecido precisava ser controlada por um capacitor ou por um transformador, aí, um componente eletrônico, né? A gente ainda tem alguns itens que vão assim, mas fomos pioneiros com a opção de ligar direto em 220. O que isso faz, né, com o produto? Facilita na instalação e elimina a manutenção futura. Então, fomos pioneiros com isso, fomos pioneiros com o vidro Planethermo One-Two, a primeira indústria a conseguir fazer a têmpera desse vidro nacionalmente, né? Eu lembro quando eu ainda estava na unidade da Roden Vidros, quando a gente começou a beneficiar o Planethermo One-Two. Certo. Tu consegue contar pra gente, a Roden, além de ser pioneira, eu acho que é uma das únicas indústrias do Brasil que
consegue temperar esse vidro. Qual que é o dificultador desse vidro? O que a Rodem consegue fazer de diferente? Que tecnologia a gente entrega hoje? Bom, outros vidros, por exemplo, vamos comparar com o vidro que o mercado mais utiliza, que é o Low-E Tech 10, que vem da China, né? Ele é um vidro que pode ser aquecido e que tem a emissividade ali de 10%. Ele é eficiente, um dos melhores, tanto que eu falei o mais usado até então. E o Planetarium One 2 veio nos trazer uma tecnologia nova aí, que a eficiência dele é de 3% de emissividade. Então, ele é muito mais eficiente que o Tech 10, porém ele tem algumas particularidades. Ele é um vidro que não pode ser aquecido e, além disso, ele é muito mais sensível que qualquer outro tipo de vidro. Então, dentro da fábrica, a gente tem algumas especificações e nós procuramos, assim, ele é obrigatoriamente ser duplado também. Então, a gente procura, assim, do momento que abre o vidro lá, que abre o colar de vidro, em torno de 24 horas, no máximo, aí a gente precisa ter ele duplado para não acontecer oxidação, não ter uma mancha no vidro, né? Então é um vidro diferente, que traz uma nova tecnologia, mas que precisou ter um cuidado gigante dentro da fábrica até acertar, até fazer ele funcionar 100%. Show. Para que fique claro, a Rodem Vidros ela não produz o vidro, né? Não, a gente compra, temos alguns fornecedores nacionais, inclusive algo que é um ponto importante aí do Planetarium One 2 é que ele é um vidro nacional e temos alguns fornecedores também que é basicamente da China, né? Vem da China o vidro. Acho que logo depois que a gente teve essa mudança para o Planetarium One 2 ali, a Rodem Vidros também trouxe impressora de vidros. Como que isso impacta hoje na refrigeração? No ano passado a gente começou a atuar com a nossa impressora digital. Antes, um dos principais gargalos da fábrica era a serigrafia no vidro, né, por conta do setup de máquina que acontecia lá com telas e tudo mais, né? E hoje nós trouxemos a impressora digital não para eliminar o processo que nós tínhamos até então, né, mas para auxiliar nesse processo. Então hoje a impressora digital tem muito mais agilidade, qualidade também, e conseguimos mesclar algumas cores ali na serigrafia, fazer algum desenho, personalizar uma serigrafia de acordo com o que o cliente quer. Quer colocar uma logo, quer colocar um desenho diferente, a gente consegue estar fazendo isso. E quando a gente visita um cliente, a gente fala de um cliente de um supermercado, é difícil pensar num supermercado que não tenha esse fechamento. Então, o cliente tem e está trocando, ou é um cliente realmente que não tem nada e a Rodem vai entregar uma solução? Não, basicamente o cliente, assim, hoje, o nosso cliente atua em lojas novas, né? Então, abre supermercado novo aí todo dia, essas grandes redes aí vêm desenvolvendo novas lojas. Então, eu acho que a principal atuação do nosso cliente são em lojas novas. E, lógico, acontece lá, tem um balcão aí. Eles costumam falar que o balcão para refrigeração comercial dura em torno de 10 anos. Tem cliente aí, tem balcão que eu vi com 20 anos já, então. Mas existe sim alguns que trocam o balcão, alguns que, esse modelo está um pouco antigo, um pouco ultrapassado, vamos buscar algo novo, algo mais clean, algo mais slim, que é o que o mercado vem buscando, né? Então, existe também essa demanda aí. Eu lembro que há até pouco tempo a Rodem ainda tem a solução de kit de fechamento de ilha, Sim, né? Sim. Que era uma dor do mercado. O fechamento de ilha, que é o retrofit, né? E o fechamento dos balcões também, porque no passado esses balcões eles iam totalmente abertos, sem porta, ilha aberta, e foi feito um estudo que fechar esses balcões traria um ganho uma economia de energia, né, dentro das lojas. Então a gente alguns anos aí foi a principal demanda que a gente teve, fazer o fechamento desses balcões, mas hoje nós percebemos mês a mês caindo essa demanda, obviamente porque estão sendo instalados equipamentos novos, já fechados, né? Então, essa demanda de balcão aberto tem muito pouco no Brasil. É que a gente percebe que a Rodem Vidros tem um mercado grande e é um produto muito técnico e que exige uma inovação muito grande, né? Tu tem que entregar um conjunto de coisas, são poucas empresas no Brasil que tem... Poucas empresas no Brasil, sim, a gente tem pouca concorrência, né? Mas existe uma demanda muito grande também. Geralmente no segundo semestre esse mercado aquece um pouco e todas as empresas têm bastante demanda e vai acontecendo, mas obviamente nós da Rodem
procuramos sempre estar inovando, sempre buscar novidade, buscamos novidade na Europa, buscamos novidade na China, então sempre estamos à frente aí no mercado. E a Roden Vidros, ela atua em feira, evento? Como que é a exposição de produtos de vocês ao longo do ano, assim? Bom, existem várias feiras regionais, né, no Brasil todo, desde o sul até no Nordeste. Basicamente, todas as feiras que são supermercadista, que tem algo com refrigeração comercial, a gente visita. Vários setores da nossa empresa visitam, tanto eu do comercial, a nossa equipe interna acaba visitando, que nem há poucos dias estivemos na Expo Super, ali em Balneário Camboriú, que é a feira regional aqui de Santa Catarina. Estivemos na Apras, em Curitiba, ali na região de Curitiba, e também visitamos a APAS, visitamos a FISPAL, todas essas feiras aí. Mas a feira que a Roden Vidros expõe com o produto mesmo nosso, né, de refrigeração comercial, é a Febrava, que é uma feira bienal que acontece em São Paulo. Então, todas as edições da Febrava a gente participa, levando o stand da Roden, levando nossos produtos, nossas tecnologias. Esse ano a gente tem Febrava, então. Setembro a gente tem Febrava, estamos ansiosos por ser uma feira bienal, então ao longo desse período, esses 2 anos aí, acaba tendo bastante novidade e eu acho que da mesma forma que a gente está esperando, todos os nossos clientes também esperam para ver o que a gente vai levar para lá. Essa feira gera uma ansiedade, né, galera? Gera uma ansiedade, tem bastante novidade esse ano, mas quem quiser ver, por favor, nos procure na Febrava, que a gente vai estar lá dispostos a apresentar o que tem de novidade aí, principalmente na refrigeração comercial. E aí, Eric, como que é a vida na estrada? Como que é o teu dia a dia representando a Roden? Bom, a vida na estrada não é só estrada, começa muito antes, né, no planejamento. Primeiro é uma conversa junto com a equipe interna, com diretoria também, que estão sempre entendendo sobre o mercado, para justamente planejar isso, atuar com foco onde tem mais desenvolvimento, onde estão as principais demandas, né? Então a gente faz esse planejamento e daí sim vai para a estrada, algumas vezes de carro, algumas vezes com o showroom móvel, como a gente comentou. Alguns deslocamentos a gente até faz via aérea aí, né? Às vezes para São Paulo, muitas vezes para o Nordeste também, né? Por facilitar, né? Por questão de tempo e distância. Mas além de ter toda a parte profissional e que é a atuação aí nas empresas, né? Também tem uma experiência de vida aí que envolve toda essa questão de estar na estrada, né? Conhecer novas regiões, como já conhecia basicamente quase todo o sul aqui, mas não tão a fundo assim, então a gente acaba parando em alguns restaurantes diferentes, conversando com as pessoas ali, conhecendo pessoas do hotel que tem uma visão diferente de economia, uma visão diferente do mercado, uma visão diferente da região, né? Então isso é algo que acrescenta bastante na vida pessoal da gente. E principalmente no Nordeste existe, lógico, por ser lá no outro extremo do nosso país, né? Existe muito essa diferença cultural lá, e uma das coisas que me chamou bastante a atenção aqui, apesar de existir uma diferença cultural do sul para o sudeste ou para o nordeste, sim, existe, mas o foco dele, o princípio deles, as ideias são muito parecidas com aqui do sul, né? Visitei alguns clientes lá com muita vontade de crescimento, outras empresas lá que são referência no mercado nacional e até no mercado internacional. Então, essa vivência, essa troca de informação com novas pessoas, com novas culturas, além de agregar muito no profissional, sim, para a vida pessoal, para a nossa caminhada, é demais, é algo que é muito diferente. Sim, a gente passa por algumas aventuras, algumas dificuldades, mas por outro lado também tem muita coisa, tudo isso agrega muito, principalmente no pessoal. Sim. E faz a gente olhar para as pessoas, olhar para o nosso país, principalmente, né, que é o Brasil, que é onde eu atuo, com os olhos diferentes. E ter uma esperança sempre de um futuro que vai ser melhor, com certeza, para o nosso país. Eric, então para a gente encerrar, 2 perguntas para ti. Quais são as expectativas aí que tu tem para os próximos anos aí com a Roden e com esse relacionamento que está adquirindo com os clientes? E eu queria te pedir, falou que teve muitas aventuras, para contar alguma coisa aí que aconteceu na estrada aí para gente. Certo, legal. Essa pergunta é boa. Bom,
A expectativa, assim, por eu atuar basicamente, né, nessas duas regiões, mas de qualquer forma a gente acaba atuando em todo o país, né, porque participa de feiras e tudo mais, né. Bom, a expectativa é de que a gente leve a Roden a cada vez mais a ter esse crescimento, a ter esse desenvolvimento, que a gente possa trazer também sempre novidades dos nossos clientes para sempre auxiliar a nossa equipe interna, sempre auxiliar todas as pessoas da Roden, não só da Roden Vidros, mas do grupo também, a ter um norte certeiro, a ter saber para onde a gente está caminhando, né? E é algo que eu tenho também um pouco pessoalmente, profissionalmente na minha carreira aí como comercial, que eu almejo é ser reconhecido a nível nacional pelo trabalho que eu faço, né? Então, além de tudo do profissional ser reconhecido pela parte que a gente desenvolve comercialmente e tecnicamente, e do pessoal também ser reconhecido pelos princípios que a gente tem e pela pessoa que nós procuramos ser lá fora, né? E isso não é algo só meu, é algo que, na verdade, eu tenho orgulho de levar, que vem da Roden também, essa forma de tratar os nossos clientes, tratar o mercado, os negócios, né? Com simplicidade, mas sempre buscando levar o melhor possível. Valorizar as pessoas e o relacionamento, né? Isso aí. E agora, Matheus, uma aventura, cara, essa tem bastante, já passei por várias aventuras, com o showroom móvel principalmente, teve alguns casos que nem a gente comentou um pouco aqui no off, furou o pneu do showroom 2 vezes lá no Nordeste, em lugares bem distantes, assim, mas uma das coisas que me marcou muito, que talvez, não sei se todos olham dessa forma, mas quando eu penso em comercial, em atuação a nível nacional, a gente sempre mira São Paulo, né? Porque São Paulo é um polo, é lá onde tem os grandes negócios, as grandes indústrias, né? E eu já tinha passado por São Paulo, sim, mas sempre muito, muito breve, né? E o que me marca foi lá quando a gente comentou do começo do showroom, né? Foi a primeira vez que eu cheguei em São Paulo, cara. Essa aí foi uma aventura, pô. Eu lembro como se fosse hoje, assim, primeira vez dirigindo em São Paulo, a gente só via a Marginal Tietê, falar muito da Marginal Tietê e tal. E a primeira vez que eu cheguei lá era uma terça-feira à noite, final do dia, assim, tipo 18h30 por aí, e tava chovendo, eu cheguei na Marginal Tietê, eu e mais um colega de trabalho, ele também nunca tinha ido, cara. Muito movimento, muito trânsito, a gente não conhecia nada lá, nós precisávamos ir pro hotel, que tava longe ainda. Então, cara, para mim aquele dia lá ficou marcado, assim, porque, pô, era difícil, era um desafio, mas, cara, eu e o Luiz, que era o rapaz que estava junto comigo, estava ali, tranquilo, pronto a se desafiar e a buscar chegar no nosso destino, né? E, tipo assim, não tivemos problema nenhum, foi muito legal, muito gratificante. E quando a gente chegou no hotel, por ser tanto a minha primeira vez quanto a primeira vez dele em São Paulo, já não bastava o desafio de ter passado por todo aquele trânsito da Marginal Tietê, ainda a gente pegou o metrô e fomos conhecer a Avenida Paulista e tal, e andar de metrô pela primeira vez também, isso foi lá em 2020, isso é algo que me marca, sabe? Porque como uma conquista, na verdade, assim, não só profissional, mas realmente pessoal nesse caso aí. Cara, que legal. Foi algo que até hoje eu costumo contar e compartilhar, porque muitas pessoas me perguntam, como que é ser comercial, como que é ser o externo e tal. Bom, é algumas coisas que só vivenciando a gente consegue. E traz uma conquista bem pessoal também. Eu lembro eu saí de Santa Catarina só uma vez pro Rio Grande do Sul, e na feira, na revestida lá de falar, você vai de carro? Eu falei, putz, para São Paulo. Parece simples para quem já foi várias vezes, mas eu lembro também de entrar em São Paulo de noite, chovendo. Quando eu estacionei o carro no hotel, assim, é gratificante. Pensa, pô, consegui. Né? Uma experiência. Algumas conquistas que talvez algumas coisas assim, para quem faz com frequência, tipo, para mim, cara, hoje já se tornou normal essas viagens, é tranquilo, mas lá na primeira vez a gente tem uma certa pressão e depois tu vê, pô, cara, não era tranquilo, é muito bom estar aqui, então isso mas é legal. A experiência, né, que quando tu chega no local, assim, aquela experiência, aquela gratificação que tem é muito legal. E realmente, cara, o estar na estrada, o sempre estar longe de casa, o sempre estar longe da empresa, principalmente da família também, isso pesa muito, né, na questão de viagens, mas essa questão aí, conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas e ter essas conquistas pessoais aí, é o que sempre motiva a gente a querer continuar no nosso trabalho, né? Isso é muito legal, vale muito a pena.